Thomas Shelby versus Rei do Crime. Quem venceria essa batalha? Thomas Shelby pisaria no Rei do Crime? Ou será que não? De um lado, um homem que construiu um império do zero. Do outro, alguém que controla cidades inteiras sem nem precisar aparecer. Mas esse confronto aí não é sobre força, é sobre quem entende o jogo melhor. Vai ser um confronto duro que vamos destrinchar agora. Salve, salve galera! Guto aqui na área, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e simbora pra batalha. Bom, para começar seria bom falar um pouco sobre os dois. Vamos começar pelo Rei do Crime. Wilson Fisk ele não é só um chefe do crime, ele é o sistema. Enquanto outros criminosos lutam por território, o Fisk controla tudo, cara. Ele controla a política, controla a polícia, controla empresários. Ele não precisa nem correr riscos, porque ele faz com que os outros corram por ele. Quando alguém fica no caminho, ele não hesita, cara. O Fisk já enfrentou inimigos extremamente perigosos. Pessoas que vivem de combate, estratégia e violência. Mesmo assim, ele não só sobrevive, mas ele domina todos. E o Rei do Crime não é só poder mental, não. Fisicamente, Wilson Fisk é muito absurdo, cara. Ele já esmagou pessoas com as próprias mãos, enfrentou lutadores treinados e venceu na força bruta. Wilson Fisk já saiu na mão até com heróis como Homem-Aranha, Capitão América e o próprio Demolidor, claro. Mesmo não sendo mais forte, ele sobrevive e às vezes ele até vence. Ele não parece rápido, mas quando ele ataca, é devastador. Inclusive rolam até teorias se Wilson Fisk não seria um mutante. Para você ter uma ideia do nível de força dele, sendo um humano comum, digamos assim. Então dizer que o Wilson Fisk é apenas um manipulador tá errado. Ele não é só um manipulador. Ele é o tipo de homem que controla o jogo, e ainda entra nele se for necessário. Mas e o Thomas Shelby? Bom, o Thomas Shelby é completamente diferente, embora o começo tenha até uma certa semelhança, né? Assim como o Wilson Fisk, ele também não nasceu no poder, ele construiu tudo do zero, no mundo caótico, no mundo violento, ainda mais naquela época que a impunidade era absurda, e qualquer erro podia custar a vida. O que separa ele do Rei do Crime é a forma que ele joga o jogo. Thomas enfrentou muitas coisas. Ele enfrentou gangues, enfrentou traições, guerras internas, mas ele sempre sai um passo à frente. Agora, a coisa que torna o Thomas Shelby tão perigoso não é exatamente o que ele faz, mas é como ele pensa. O Thomas, ele observa, ele entende as pessoas, ele entende o ambiente que ele está. E o principal, ele entende o momento certo de agir. E aí, meu amigo, quando ele resolve agir, já é tarde demais. Ele manipula aliados, manipula inimigos, até pessoas que acham que estão no controle são manipuladas por Thomas. E aí, diferente do Wilson Fisk, o Thomas joga esse jogo desde o começo sem regras, sem o sistema, consequentemente sem proteção. Ele não tem alguém protegendo ele, um sistema protegendo ele. Ele vence só na estratégia. Mas então quem que venceria nessa batalha, né? Bom, vamos dividir em algumas partes, ok? Se for sobre controle do sistema, com certeza o Fisk ganha. Ele domina o mundo moderno, tem conexões, tem influência, ele é intocável nesse cenário. Mas em questão de adaptação, o Thomas Shelby vence, porque ele não depende de sistema nenhum. Ele aprende rápido, ele se adapta, ele usa o ambiente a favor dele, e muito provável se adaptaria super bem com a tecnologia e a modernidade. Bom, se a gente for falar de força física, aí não tem nem comparação, né, gente? Wilson Fisk com certeza acabaria com o Thomas Shelby na força bruta. Isso não tem nem discussão. Se isso vira físico, o Thomas não tem a menor chance. Mas inteligência estratégica? Aqui eu acho que fica perigoso. Fisk ele controla o sistema hoje, mas assim como o Thomas, ele também construiu tudo do zero. Será que se o Thomas vivesse no mundo atual, ele também não construiria tudo, todo esse sistema para ele? Não dá para saber, mas é bem possível que sim, tá? E isso entra agora no ponto mais importante dessa discussão, que é o cenário. Se a gente pega o Thomas Shelby e coloca no mundo de hoje, a gente sabe que ele tem muita capacidade para chegar no topo. Mesmo que seja lentamente, silenciosamente, mas a gente sabe que ele chegaria lá. E aí, chegando lá, já seria o momento que ele age. E quando ele age, ele é implacável. Agora vamos pegar o cenário que a gente coloca o Fisk na época do Thomas. Sem tecnologia, sem política moderna, sem o sistema que ele domina. Ele ainda seria muito forte, mas ele perderia sua maior vantagem. Provavelmente o Wilson Fisk viraria líder de gangue, controlaria negócios ilegais e usaria a violência com muito mais frequência. Mas aí tem um detalhe que é muito importante. O auge do Fisk vem de política moderna, sistema judicial complexo,
corrupção institucionalizada, influência invisível. Isso não existia na mesma forma na época do Thomas Shelby. Ou seja, é bem provável que o Fisk ele teria o seu próprio império, seu próprio Peaky Blinders na época do Thomas, mas não jogaria o jogo tão bem quanto o Thomas. De qualquer forma, isso não é um confronto muito simples. Se for no mundo moderno, o Fisk ele tem controle. Se for num ambiente mais caótico, o Thomas domina. Mas tem um detalhe final aqui. O Thomas provavelmente não enfrentaria o rei do crime diretamente. Ele se filtraria provavelmente com os Peaky Blinders fingindo ser um aliado. Aprenderia tudo como funciona e destruiria tudo por dentro. Porque no fim, o mais perigoso não é quem controla todo o sistema, é quem aprende a usar ele melhor. Mas é uma luta muito complicada porque ainda tem mais um fator para determinar essa batalha. Os vigilantes. Wilson Fisk só consegue ser o que ele é porque ele joga no mundo onde o sistema o protege. As provas somem, as leis são manipuladas. E aí fica mais fácil de lidar com o Demolidor, com o Homem-Aranha, com o Justiceiro. E mesmo assim, ele ainda consegue fazer sua função de rei do crime. Já o Thomas nunca lidou com isso no mundo dele. Os inimigos dele são humanos, seguem uma lógica e podem ser manipulados. Agora imagina um cara como o Thomas Shelby tentando manipular o Demolidor. O Demolidor é absurdo, cara. Ele não pode ser comprado, não tem medo. Ele conhece bem os sentimentos, né, ali da pessoa que tá falando com ele. Se a gente para e pensa sobre isso, na época atual seria mais difícil para o Thomas chegar ao topo. Peaky Blinders da era moderna seriam derrotados facilmente pelo Demolidor, por exemplo. E o Thomas não teria as leis e o sistema protegendo ele. Então é provável que a ascensão do Thomas até o topo seria aí de uma forma mais lenta. O Thomas não pode correr o mesmo risco que o Wilson Fisk corre de ser pego, entende? Ele não tem um sistema para proteger ele. Uma vez que ele for descoberto por algum dos vigilantes, para ele já acabou. Por outro lado, Wilson Fisk em 1919, sem o sistema atual, a modernidade e a tecnologia, seria provavelmente no máximo mais um líder de alguma gangue local. Ou seja, ele provavelmente não conseguiria manipular o sistema inteiro, sabe? São épocas muito diferentes, né? Não funcionava da mesma forma. Mas não dá pra negar que a gangue dele aí nessa época seria uma coisa assim muito forte. Entendendo ali todo o sistema monetário da época, ele conseguiria corromper ali as pessoas próximas a ele, como policiais, xerife. Mas justamente devido à falta da tecnologia e das facilidades modernas, a fama dele se limitaria ali apenas naquela região. E além de tudo, tem também a questão mental. Thomas Shelby ele sabe que ele é um criminoso e ele joga o jogo para sobreviver e crescer. Já o Fisk acha que está corrigindo o mundo. Ele acredita que Nova York é caótica, cheia de crime e fora de controle, e na cabeça dele, ele precisa assumir o controle para resolver esse problema. Bom galera, no fim daria uma briga muito boa. Mas e o que vocês acham? Vocês concordam? Vocês discordam? Deixem nos comentários aí embaixo. Se curtiu o conteúdo, curta e se inscreva no canal. Meu muito obrigado a todos que acompanharam até aqui e até a próxima.